A cada momento, o sonen varia de extensão. Torna-se ora grande, ora pequeno, embora na sua origem seja infinito dentro do coração. Para se ter uma ideia da amplidão de tão valioso sentimento, basta imaginar o tamanho do universo, que de fato corresponde a uma realidade sem limites. Sonen, expansão. Ensinamento de Meishu Sama, Evangelho do Céu 2. Sonen, o que é? Palavra japonesa composta de so, ideia, e nen, desejo. Significa, portanto, um pensamento associado à vontade, ao amor, formando no conjunto um sentimento único que gera uma força extraordinária capaz de resolver qualquer problema. Importância. Dificilmente falo sobre a importância do sonen no dia a dia, porque tal maneira de agir, em geral, cria um efeito contrário, quer dizer, coloca obstáculos à compreensão. Explicando melhor, quero dizer que tentar defini-lo conduz à ideia do estabelecimento de regras, restringindo assim o seu verdadeiro sentido. Na realidade, o sonen é um sentimento espontâneo que brota no fundo do coração de cada ser humano, resultante da associação entre amor, vontade, disponibilidade e desejos sinceros. Tomemos como exemplo o ato de gratidão. Há pessoas que agradecem tendo plena consciência desse sentimento e o expressam com naturalidade, levadas pelo ardente anelo de querer fazê-lo. Outros, ao contrário, pouco se preocupam com o reconhecimento dos favores recebidos e às vezes não vão além de uma atitude formal. Para que o sonen seja, portanto, verdadeiro, não pode haver regras nem imposições. Precisa ser uma ação genuinamente espontânea, que surge do interior de cada pessoa, levando-a a sentir-se desejosa de querer cultivá-lo cada vez com maior intensidade, por achar insuficiente aquilo que faz. Quem age assim está cultivando o sentimento daijo e expressando um sonen autêntico e poderoso. Não é bom, portanto, falar constantemente a respeito de tão valiosa prática, para evitar a ideia de algo imposto como um mandamento. Não estou, contudo, querendo dizer que seja desnecessário explicar o seu significado, mas para que a explanação se torne eficaz, deve depender da oportunidade e das perguntas feitas pelos interessados nesse assunto. Daí a razão de eu normalmente abster-me de falar sobre o sonen, a não ser em momentos como este, em que ocorreu uma dúvida e alguém quis esclarecê-la. Fiquem, pois, cientes de que a fé imposta é temporária, mas aquela praticada com sentimento de profunda gratidão espontânea, nascida de um querer fazer do fundo do coração, permanece para sempre. Expansão. A cada momento, o sonen varia de extensão. Torna-se ora grande, ora pequeno, embora na sua origem seja infinito dentro do coração. Para se ter uma ideia da amplidão de tão valioso sentimento, basta imaginar o tamanho do universo, que de fato corresponde a uma realidade sem limites, ou ainda, supor a distância incomensurável percorrida pela luz das estrelas até atingir a Terra. Assim dá para avaliar a capacidade de expansão do sonen. Da mesma forma, quando interpretado no sentido do microcosmos, passa a ser infinitamente pequeno. Há, pois, inúmeras possibilidades de variação na sua intensidade, dependendo da grandeza ou pequenez do pensamento. De acordo com essas constatações, qualquer pessoa pode mudar de repente, até mesmo sem perceber, de um sonen amplo para um restrito, ou vice-versa.
Eu, por exemplo, quando criança, não imaginava que ia realizar tão grandioso trabalho para salvar o mundo. Após tantas experiências milagrosas, porém, meu pensamento mudou, ampliou-se. Não existe, portanto, sono indefinido. Hoje, alguém que o tenha preto, amanhã poderá tornar-o branco. Ou ao contrário, alguns minutos atrás estava claro e agora ficou nublado. Para que tais variações ocorram, basta, por exemplo, substituir o pensamento de praticar o bem pela ideia oposta, segundo a qual servir ao próximo não passa de mera bobagem. Nessas circunstâncias, o sono, que antes brilhava límpido, de repente fica escuro. Concluindo, para conseguir o aprimoramento espiritual que mantém o sono em alto grau de extensão, cada pessoa deve apoiar-se numa fé inabalável.